Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem C. No vídeo de hoje temos um projeto bastante interessante que é a implementação de um relógio com a linguagem C, aplicando os conhecimentos que estamos aprendendo aqui no curso. Então, segura aí! Estou aqui no Dev C++ e o código já está todo desenvolvido, pois é um código um pouquinho mais extenso, e aí eu já deixei ele pronto, mas obviamente vou explicar linha a linha com vocês, e para não perder a viagem, teremos algumas novidades também. Além do projeto, ainda temos um pouco de teoria nova a ser aprendida aqui. Vamos começar então aqui pelas bibliotecas, e aí eu vou comentando o código à medida que vou explicando. Então, estes comandos incluem as bibliotecas auxiliares. Já sabemos bem disso. Vamos precisar da Standard I/O e a Standard Library aqui para este projeto. Vejam que declarei uma estrutura de dados, e aí uma das grandes vantagens quando trabalhamos com estruturas é agrupar estes dados que são comuns entre si. Dentro da estrutura temos os dados que vão receber as horas, os minutos e os segundos. Por enquanto, não declarei nenhuma variável para esta estrutura. Então, aqui a nossa estrutura de dados, que estamos aprendendo já no curso, algumas aulas, e esta estrutura chama-se clock, e ela recebe as variáveis que terão as horas, minutos e segundos do nosso relógio. Logo depois da declaração da estrutura, declaram-se os protótipos das funções auxiliares. Então, protótipos das funções auxiliares. Criei uma função de delay para a nossa temporização, criei uma de update para atualizar o nosso relógio e criei uma de display para mostrar as horas na tela. Vejam que temos como parâmetro passado para estas duas funções, update e display, struct. Qual struct? A estrutura de relógio, clock, que criamos de início no código. E vejam que coisa mais interessante. Temos aqui um ponteiro. Este ponteiro está associado à nossa estrutura. Então, nos parâmetros das funções que estaremos atualizando o relógio e demonstrando as horas, estamos colocando a estrutura de dados e também um ponteiro auxiliar. Este ponteiro vai apontar para o endereço destes valores, destes dados que estão declarados aqui dentro de nossa estrutura. E aí já é uma novidade no trato de estruturas de dados aqui em nosso código, que ainda não vimos o trabalho com ponteiros. Logo depois já temos a nossa função principal, o nosso main. Dentro da função principal, aí sim, estamos declarando a variável de estrutura, justamente para demonstrar esta aplicação de ponteiros com estruturas. Que esta variável, se você prestar atenção, é uma variável local. Estamos declarando ela dentro da função principal, ou seja, ela não é global. A variável é a time. E a time vai inicializar os dados da nossa estrutura com o operador ponto. Então, time.horas, quero iniciar o meu relógio em 0, então, igual a 0. Minutos, igual a 0. Pontos segundos, igual a 0. Podemos comentar isso para que fique mais claro, então, variável da estrutura. E aqui, inicializa os dados da estrutura. Logo depois disso, temos um laço for em uma aplicação não tão convencional, que é deixá-lo vazio. Isso significa que este for estará sendo utilizado como loop infinito para o nosso código. Tudo que está aqui dentro vai se repetir indeterminadamente. Podemos, é claro, estar utilizando o laço while true, o famoso while com parâmetro 1, sem problema nenhum. Mas para já exemplificar, coloquei aqui o for, que também pode ser utilizado. E aí aqui encerra o laço for, e aqui encerra
a função principal. Dentro do for, estamos chamando update para atualizar o nosso relógio e display para demonstrar. E vejam que o nosso operador e comercial e de endereço está aqui antes da variável time. Vamos para as funções auxiliares para compreendermos o que ocorre aqui no loop infinito. Logo abaixo do main, então, é o desenvolvimento das funções auxiliares. A primeira função utilizada foi a delay. Então, void delay. Ela é do tipo void, não retorna nada. Declarei aqui uma variável local, long t. Uma variável inteira, long, de 32 bits, para as iterações de um laço for. Qual laço for? Este laço for aqui. Inicializo o t em 1, incremento ele de 1 em 1, e testo até que t seja menor do que este valor aqui. Este valor aqui que é igual a 100 milhões. Este comando aqui está atrasando o nosso código. Percebam isso. Quando for executada esta linha de código aqui, que é da nossa função delay, estamos incrementando a variável t até que ela chegue neste valor de 100 milhões. Então, com isso, estamos criando uma temporização para exemplificar a aplicação do nosso relógio aqui. Ou seja, esta linha aqui é o atraso do nosso código, que permite a temporização e permite que possamos visualizar os números do relógio sendo incrementados. Logo depois temos a função update, também do tipo void, passando o parâmetro da estrutura e o ponteiro, que eu chamei de t. E aqui temos uma novidade, o operador seta da linguagem C. O operador seta da linguagem C deve ser utilizado quando você tiver um ponteiro para uma estrutura. Portanto, o ponteiro para a nossa estrutura clock é o t, e ele está apontando para os segundos. Com isso, estamos incrementando um dado da nossa estrutura a partir do operador seta. O mesmo é feito com as demais variáveis. Vejam que temos o operador seta presente aqui durante o código do update, pois aqui estamos incrementando os segundos. E aí testamos até que segundos seja igual a 60, vamos zerar os segundos de novo, vamos incrementar os minutos. E aí testaremos os minutos. Quando for igual a 60, zeramos os minutos e incrementamos as horas. Quando as horas forem iguais a 24, zeramos as horas. E este processo aqui ocorre em qual tempo? No nosso delay. Vejam que estou chamando a função delay dentro da função update. Com isso, vamos incrementar essa variável aproximadamente a cada segundo e vamos testar as outras até que chegue em 60 e reinicializar, e o ciclo continuará indefinidamente. E na função display, que é a última função auxiliar, também estamos passando este ponteiro como parâmetro e aí simplesmente mandamos imprimir %d, e aí colocamos aqui os dois pontos e utilizando também o operador seta, pois, novamente, temos um ponteiro para uma estrutura. E aí utilizamos seta, que está apontando para os dados da nossa estrutura, e aqui o %d/n dá aquela famosa quebra de linha. Voltando para o main, portanto, no loop infinito, estamos chamando a update, pegando o endereço apontado pelo ponteiro para aqueles dados da estrutura que criamos. E aí, atualizando isso. Atualizamos isso, então queremos exibir isso. Exibiremos com a função display e também utilizando o parâmetro, a nossa variável time, declarada para a estrutura clock e apontada pelo ponteiro t, que aponta para os dados da nossa estrutura. E esse aí é o código para implementar um relógio. Vejam que, utilizando os conhecimentos adquiridos no curso
com algumas novidades, já conseguimos implementar um projeto bem interessante. É claro que vamos executá-lo para ver se está funcionando. Então, primeiro compile, nenhum erro e nenhum aviso. Vamos em Run. E aí está, temos o nosso relógio representado aqui, e ele está incrementando. O tempo não é exatamente 1 segundo, isso pode ser ajustado naquele laço for, para se conseguir esta precisão. Lembrando que o limite da long são aqueles 32 bits. Zeramos o segundo, incrementou 1 minuto. Então, a nossa estrutura está funcionando adequadamente. O que podemos fazer ainda é exibir apenas uma linha aqui utilizando um comando do sistema. Vamos colocar mais um delay aqui e vamos utilizar o system cls clear screen, que ele vai limpando a tela. Vamos ver como fica. E aí teremos o nosso relógio piscando aqui. E percebam a grande vantagem de trabalhar com estruturas, como vimos falando nas últimas aulas. Podemos passar diversos dados para uma mesma estrutura e agrupá-los de forma mais organizada. E aí imaginem um projeto em que implementemos um data logger. Podemos ter o nosso relógio, incluindo a data, como dias, meses e anos, em uma mesma estrutura. Então esse foi mais um vídeo do nosso curso de linguagem C+ANSI. Como sempre, se gostou, clique em gostei, compartilhe com todo mundo este conteúdo. Se inscreva no canal se é novo aqui, pois aqui tem vídeo todo dia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe o seu Save Our Souls de sempre, que o mais breve possível estaremos atendendo. Muito obrigado pela audiência de sempre e comente aqui embaixo o que está achando de nossas videoaulas. Aquele abraço e até a próxima!